O tema da nossa mensagem esta noite é a perfeição da lei. E antes de lermos o texto no qual nós vamos ancorar a nossa pregação, eu gostaria de ler uma frase com você. E se você puder escrever essa frase na sua Bíblia ou tirar uma foto dessa frase, que diz assim: sem a profundidade, aliás, sem saber a profundidade da condenação, a gente nunca vai entender a profundidade da salvação. Eu vou repetir. Sem a gente saber a profundidade da condenação, a gente nunca vai entender a profundidade da salvação. Eu gostaria que você gravasse essa frase, que você anotasse, escrevesse, porque essa frase mexeu comigo. Sem saber a profundidade da condenação, eu jamais vou entender a profundidade da salvação. Alguém já disse que uma coisa é o dia que eu fui salvo, outra coisa é saber do que eu fui salvo. Às vezes a gente pensa que Deus nos salvou do diabo, do inferno. Sim, também. Deus nos salvou do inferno, Deus nos salvou do diabo, Deus nos salvou dos nossos medos, Deus nos salvou da condenação eterna. Tudo isso a gente precisa entender. Mas se a gente olhar para as Escrituras, a gente vai perceber que Deus nos salvou de Deus. Havia uma ira de Deus sobre os réprobos, sobre os desobedientes. E você vai entender nesta noite. Eu espero que você entenda, mesmo que eu não consiga transmitir, mas que o Espírito Santo revele a você nesta noite. Tem uma música, um hino da harpa. Aliás, é o hino 141, Fabrício. Você sabe qual é? Não, né? Olha, alguém já cantou aí. O hino da harpa tem um refrão, acho que é o terceiro refrão, que diz assim: para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá o meu espírito reviveu. Para o seu reino, pelo jardim, pela cruz, lá ficou morto, lá meu espírito reviveu. Nosso texto é Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Não pensem, Mateus 5, 17 e 18. Jesus está dizendo aqui, depois que na verdade ele está pregando o sermão da montanha. Primeiro ele fala das bem-aventuranças. E aqui ele chega no texto que nós vamos ler, que ele diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés e os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade: enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas estas coisas se cumpram. Jesus está dizendo aqui para os discípulos: eu não vim abolir a lei, eu não vim abolir os escritos dos profetas, mas eu vim cumprir. E até que o céu e a terra passem, nenhum traço, nem a menor letra da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. A lei e os profetas, os escritos dos profetas, são a base para o reino de Deus. O Novo Testamento foi escrito olhando para trás. Por que olhando para trás? Porque o enredo da salvação perpassa pela cruz.
O enredo da salvação aponta para um lugar. O enredo da salvação aponta para alguém. Tanto os escritos dos profetas, quanto a lei, apontavam para um lugar, a cruz de Cristo. Por isso que a lei e os profetas são a base para o reino de Deus. Todo sermão tem que ser cristocêntrico. Se ele não for cristocêntrico, você não está pregando o evangelho. Toda mensagem do púlpito precisa perpassar pela cruz. Não existe evangelho sem denúncia do pecado. Tudo tem que passar pela cruz. Se queremos conhecer a Deus, nós temos que conhecer a Cristo. Porque o Filho revela o Pai. Jesus revela Deus. Por isso que o Novo Testamento foi escrito olhando para trás. Cristo não revogou a lei, pelo contrário, Ele cumpre a lei. E esta lei é perfeita, ela é intacta. Tem muita gente, por não entender, diz assim: ah, pastor, agora a gente vive no tempo da graça, né? Sim, da graça. Mas a lei não foi abolida. Nós seremos julgados pela lei, pelo padrão da lei. Nenhum homem será julgado pela justiça humana, por aquilo que eu acho que é certo e é errado. Não, nós seremos julgados pela lei. Nós seremos julgados por aquilo que a lei determina. Por isso a necessidade de um Salvador. Por isso que a lei é perfeita. Por que a lei é perfeita? Porque ela aponta um Deus gigantesco, maravilhoso, glorioso, poderoso, onisciente, onipresente, um Deus santo, um Deus imutável. A lei nos mostra um Deus fiel, um Deus santo, um Deus imutável, um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus justo. E ela revela também a condição do homem. Então a gente percebe um contraste, uma grande distância entre nós e Deus. Porque se somos julgados pela lei e a gente não consegue alcançar o padrão da lei, nós necessitamos urgentemente de um Salvador. Por isso que Paulo escreve em Romanos 3:23: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O livro de Romanos coloca o pagão, coloca o judeu, coloca o gentil, todos na mesma condição. O judeu na mesma condição. Todos culpados diante de Deus. Então a lei é perfeita porque ela revela os atributos de Deus e nos leva a Deus, mas revela também a nossa condição de não poder acessar a presença desse Deus santo, desse Deus poderoso. E precisamos urgentemente de uma conversão. Sabe qual é o problema da igreja do século 21? Falta de conversão. Os templos estão cheios, lotados. As pessoas estão aderindo ao evangelho, mas não há conversão. Então é conveniente eu ir a uma igreja, frequentar, ouvir a palavra, sentir uns arrepios. É conveniente, é um ambiente bom, agradável, trazer nossa família, nossos filhos. E muitas vezes, ao invés de passarmos por uma conversão, a gente adere à igreja e não a uma conversão. E hoje a igreja do século 21 é uma igreja lotada de pessoas que aderiram ao evangelho, mas não passaram pela experiência
do novo nascimento. E esse é o problema da igreja do século 21. Uma pregação que vem para amaciar nosso ego. Uma pregação que vem para nos jogar para cima, tira Cristo do centro e coloca o homem. Isso não é evangelho. O evangelho perpassa pela cruz. A lei revela a condição do homem, mas ela também aponta para um Salvador. Ela traz uma esperança. Ela aponta para a cruz. Jesus diz: eu não vim revogar a lei. Seria até uma profanação diante dos judeus se o Messias está vindo para revogar algo. Jesus disse: eu não vim revogar, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. Como que o maior dos judeus poderia abolir ou revogar a lei? O Cristo, que é maior do que Moisés, que é maior do que os profetas, se os escritos dos profetas e a lei de Moisés apontavam para ele, como ele disse que iria revogar? Pelo contrário, ele diz: eu vim cumprir a lei. É interessante, note que a frase diz: a lei ou os profetas. A frase não diz a lei e os profetas. Por que isso? Observe que Jesus vivia no contexto religioso. Havia os judeus que criam na lei ou em parte da lei. Os judeus eram culpados porque eles revogavam algum ponto da lei. Eles foram incapazes de cumprir a lei. Os saduceus, que era uma religião também formada pelos judeus, não aceitava os escritos dos profetas. Eles recusavam. Eles criam na lei, mas rejeitavam os profetas. Os fariseus revogavam parte da lei. Os essênios revogavam parte de ambos, tanto a lei quanto o escrito dos profetas. Agora o Messias de Nazaré, ele diz: eu não vim revogar a lei e nem os escritos dos profetas, eu vim cumprir. Essa palavra cumprir a lei dá uma ideia de vários sentidos, mas do original fala de completar, aperfeiçoar. Completar, aperfeiçoar e aumentar. Escute isso aqui, eu quero que você entenda que o Espírito Santo traga clareza no seu coração. Então, se Cristo veio cumprir a lei, e essa palavra cumprir fala de aperfeiçoar a lei, ou seja, Cristo pega a lei e estica a lei para cima. Um exemplo: na lei, se alguém fosse pego em adultério, o que acontecia? Era apedrejado até a morte. Aí Jesus diz assim: agora, se você olhar com intenção impura para uma mulher, você já adulterou. Então observe, meus irmãos, Jesus não pôs a lei numa régua para baixo, não. A régua foi aumentada. Se te obrigarem a andar 1 milha, ande com ele 2. Se pedirem a tua capa, dê também a túnica. Na lei, quem com ferro feria, com ferro seria ferido. Na graça, se alguém te ferir a face, oferece a outra. Observe que ficou mais difícil. E muita gente fala assim: não, eu vivo na graça, então vou pecar à vontade. Então peque, meu filho, para ver onde você vai parar. A graça exige santidade. A graça exige comprometimento. A graça exige uma aliança. Como que você vem me falar que agora, porque estamos vivendo o tempo da graça e não da lei, Jesus esticou a lei para cima, a régua subiu? A lei serviu apenas para mostrar que homem nenhum poderia ser salvo. Por isso que Paulo ele diz: todos pecaram. Todos
todos foram colocados sob a mesma sentença. Todos. Homens jamais clamarão pela graça, até serem esmagados pela santa lei de Deus. Por isso que Jesus, ele estica a lei, aumenta a régua, sobe a régua, mostrando que nenhum de nós foi ou é capaz de cumprir a lei, porque a lei é perfeita, a lei é intacta, nós somos homens imperfeitos. Alguém já disse que é como trancar um homem numa caverna, trancar com ferrolhos, com cadeados, tranca aquele homem numa caverna, até que ele clame por socorro, tranca e jogue a chave fora, para que ele entenda que ele precisa de um Salvador. Sabe, irmãos, que nós possamos sair perturbados de cada culto que acontecer nesse lugar, que a gente saia de cada culto nesse lugar pensativo sobre a nossa vida espiritual. O teu problema não é falta de dinheiro, o teu problema não é que você brigou com seu cônjuge, o teu problema não é porque você xingou a sogra, o teu problema não é porque uma enfermidade está na tua casa. Sabe qual é o nosso problema? Chama-se pecado. Porque isso é a única coisa que nos afasta de Deus. Se a lei foi esticada para cima, nós precisamos clamar por um Salvador. Fazer membro de igreja é fácil demais, irmãos. Se eu trouxer um pregador famoso, uma banda famosa, isso aqui não cabe de gente. Porque as pessoas querem se entreter com as coisas superficiais e rasas, mas não querem compromisso. Olha só, tem uns flamenguistas que não estão aqui por causa do jogo, e achei foi bom que perdeu. Achei foi pouco, devia ter perdido de 5, só 2 foi pouco. Olha o que diz o texto, no versículo 18: enquanto os céus e a terra existirem. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Ele pega 2 elementos imutáveis, céu e terra. Ele faz um paralelo entre céu e terra. Ele diz: enquanto existir céu e terra. Ele pega 2 elementos imutáveis para fazer fugiu a palavra aqui, uma comparação, para que os discípulos entendessem: enquanto existir céu e terra, nada vai passar da lei. Subentende que a lei e os profetas jamais seriam revogados, porque segundo a doutrina judaica, céu e terra são eternos. Ele pega justamente 2 elementos imutáveis. Ele diz: as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35. As minhas passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A imutabilidade da lei de Deus, a segurança da lei de Deus. Por isso que quando eu olho para o Evangelho, eu vejo cada vez mais que eu preciso de um Salvador. Sabe, querido, por isso que eu amo a Cristo. Porque ai de mim se não fosse Cristo, ai de mim se não fosse a cruz, ai de mim se Ele não tivesse entregado a sua vida ali na cruz, ai de nós, estávamos perdidos.
Tiago 2,10, olha o que Tiago diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Não existiu na face da terra homem nenhum que foi capaz de alcançar o padrão exigido por Deus. A lei não permitirá que homem algum suba ao céu que não esteja adequadamente com ela. A lei não permitirá que ninguém suba ao céu se não tiver de acordo com ela. Por esta razão, a gente precisa de um Salvador. Por esta razão, eu preciso cada vez mais ser fascinado por esse Deus, Cristo, Filho de Deus, que se entregou na cruz por mim. E eu volto à primeira frase que nós falamos: sem saber a profundidade da condenação. Sem saber a profundidade da condenação, a gente nunca vai entender a profundidade da salvação. Como eu já disse, o maior perigo que o ser humano enfrenta não é o diabo. O maior perigo para o pecador é o próprio Deus. Vou repetir: o maior perigo para o pecador não é o diabo, é o próprio Deus. Porque Deus é santo, e a sua santidade reage ao pecado com ira, uma ira justa, uma ira santa, porque Ele é santo. Então, o que aconteceu na cruz? Jesus não estava nos salvando de um destino pessoal, de algo fútil. Irmãos, Deus não deve nada ao diabo, Cristo não devia nada ao diabo. Jesus estava nos salvando da ira de Deus. Você lembra do cálice que Jesus bebeu no Getsemane? Uma coisa é quando a alma pede, outra coisa é quando a alma é pedida. Este é o mistério do Getsemane. Uma coisa é quando a alma pede, outra coisa é quando a alma é pedida. O Getsemane tem seus mistérios. E Jesus, na sua oração no Getsemane, Ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Você lembra lá no Gênesis, quando Adão peca? Adão pecou, mas o castigo não veio sobre Adão. Deus diz: maldita seja a terra por tua causa. É como se Deus desviasse a mão de Adão e caísse sobre toda a humanidade. Maldita é a terra por tua causa. Sabe, queridos, escute o que eu vou lhe falar. Abra os seus olhos, destampe os seus ouvidos. O cálice que Jesus bebeu no Getsemane estava cheio da justiça divina que seria derramada sobre nós. Jesus não morreu por causa da morte da cruz. Quatro séculos antes, pessoas estavam morrendo na cruz. Mártires foram mortos na cruz. Jesus não estava com medo da morte física da cruz. O que Jesus temia era a morte espiritual, porque pela primeira vez o relacionamento foi quebrado entre pai e filho. Me explica isso, pastor? Não sei. Mas o certo é que no grito da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava experimentando ali a ira de Deus, que era para vir sobre mim, sobre você, mas foi descarregada em Cristo Jesus. Spurgeon diz que
Para Isaac, o cordeiro foi necessário, aliás, foi suficiente. Mas para nós, Deus entregou Deus. O único qualificado para fazer mediação entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. 100% homem, 100% Deus. Nenhuma outra pessoa durante toda a história, toda a eternidade, foi capaz de mediar, de trazer o homem outra vez para a presença. Somente Jesus fez isso na cruz. E aqui está a glória do Evangelho. Deus Pai, que é justo juiz, enviou Deus Filho para pagar a fiança, para pagar o próprio preço que Deus exigia. Em outras palavras, o Senhor puxa a espada, mas Ele entra na frente da sua própria espada, por amor. Agora eu pergunto para você, tem como não amar a esse Jesus? Tem como você trocar Cristo por qualquer coisa? Por uma partida de futebol? Tem como você trocar Cristo pela pornografia, pela mentira, pela infidelidade? Então você nunca entendeu a mensagem do Evangelho. Uma balança onde um prazer pesa mais do que Cristo. Você não entendeu ainda, ou você ainda não foi afetado por esse Evangelho. Porque quem já foi ferido pela mensagem da cruz, querido, não troca Cristo por nada, não abandona Cristo por nada, não perde um culto por nada. Nós fomos salvos de Deus, ou seja, da sua ira. Nós fomos salvos por Deus, pela sua graça. Nós fomos salvos para Deus, para a sua glória. Que participação nós tivemos? A única participação, como alguém já disse, como um puritano já disse, a minha única participação foi o meu pecado, para ser expiado pela graça de Deus. Como não clamar para que essa graça nos alcance a cada dia? Como não dizer sim? Como não investir a minha vida, doar o meu tempo, doar os meus recursos? Como não gastar tempo de joelho adorando a esse Deus? Como não gastar tempo na minha casa, mergulhado na sua palavra? Se dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé, como não amar essa lei que é perfeita? Napoleão Bonaparte, quando estava exilado na ilha de Santa Helena, ele ficou 6 anos exilado na ilha de Santa Helena. Ele foi levado para lá com 45 anos, morreu aos 51 anos. E nos 6 anos que Napoleão ficou na ilha de Santa Helena, ele mergulhou nas Escrituras. E tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: a Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia é uma criatura viva. Aí eu pergunto para você, será que Napoleão não teve um encontro com Deus naquela ilha? Esquecido por todos, esquecido pelos seus súditos, pelos seus soldados. Será que esse homem não teve um encontro com o Messias? Se você entrar no Google, no mapa, a ilha de Santa Helena fica a 3.000 quilômetros da costa brasileira e 2.000 da costa da África. É um pontinho no meio do Atlântico. Se você abrir aquele mapa no seu celular mesmo, você vai perceber que há vários monumentos nessa ilha dedicados a Napoleão. Esse homem, ele mergulhou na santa lei de Deus.
E eu pergunto para você, como não amar a esse Cristo? Como não nos render a esse Cristo? Se você está vivendo uma vida longe da presença, se você está vivendo uma vida longe de Deus, se você está vivendo uma vida espiritual morna, eu quero falar para você, meu irmão, é tempo de você ser despertado. Há tempo, há esperança para você. Mergulhe, busque a Deus. Pastor, mas eu não estou sentindo vontade de orar. Ore sem ter vontade. Pastor, não estou sentindo vontade de ler a Bíblia. Leia sem vontade. Busque a Deus até o encontrar. Busque a Deus até ser achado por esta graça, até que essa graça te alcance. Busque a Deus. Ah, querido, e eu termino esta mensagem voltando para o início. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá o meu espírito reviveu. Hoje é a noite de sentarmos-nos à mesa. É a noite de olharmos para dentro de nós mesmos e buscarmos intimidade, porque a mesa é o único lugar em que a gente jamais poderia estar, mas a gente foi aceito por Deus, por causa de Cristo. Deus nos entregou Deus. Dá um dó. Fique de pé. Onde guiar-me, te seguirei por seu amor, sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Guia-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Aleluia! Sentindo pé a sua mão. Igreja, para o seu reino, me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto o velho eu.
guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, aleluia, aleluia, aleluia.